glória a Deus. Amém, queridos? Estamos juntos aqui. Nós estamos vivendo um tempo precioso na presença do Senhor. Deus tem sido bom lá em São Paulo, lá em Osasco, na comunidade batista Manaim. Trago um abração do meu pastorzão Gerson para o pastor Anderson, pastor Dil, pastor Lucas, pastor Jefferson. Trago um abraço para a igreja também, tá bom, galera? O pastor Gerson, ele é um cara muito maneiro. Quero trazer ele aqui um dia, se o pastor permitir. E ele gosta de falar aos jovens também. Ele falou, fala para aquela... Ele é um coroa já também. Também não, eu não sou. Ele tem 60 e poucos anos. E ele falou, manda um abraço para aquela galera. Espero que eles mudem a perspectiva de vida deles. Mudem o coração deles, aonde é necessário realinhar, aonde é necessário revisitar. Então, que a juventude, que os irmãos também que estão aqui, claro, também entrem nessa seara, né? A pedido do nosso pastorzão lá, eu quero que você receba o abraço dele em nome de Jesus. Glória a Deus. Pensar na vida é algo maravilhoso, não é verdade? Quando o pastor Anderson, nós conversamos uns dias atrás, e ele falou assim, olha, está na minha cabeça, está no meu coração, nós trabalharmos no retiro o livro de Ageu, e a gente conhece, claro, o livro de Ageu, conhece o livro de Zacarias, depois mais à frente, um pouquinho de tempo à frente, Malaquias, mas a gente nunca, sabe aquele lance de não prestar uma atenção devida, você sabe da história, sabe do contexto, até porque nós estudamos isso. Mas aí, na curiosidade, naquilo que o pastor Anderson passou, eu fui olhar o livro de Ageu com uma perspectiva diferente. Abri meu coração. Falei, Senhor, quero estar nessa unção também, quero estar nessa visão do nosso querido pastor Anderson, então me dê a perspectiva que talvez que o Senhor tenha dado para ele, que eu quero caminhar nisso aí também. E aí eu fui me aprofundar, comecei a ler mais e me aprofundar no livro de Ageu. São 2 capítulos somente. E a gente busca respostas para as nossas vidas. Cada um na sua idade, na sua faixa etária, na sua perspectiva de mundo, na sua perspectiva do cosmos. Cada um busca as suas respostas, cada um busca tirar, né, as dúvidas, aquilo que anseia os seus corações. E eu também não sou diferente. Pastor não é um super-herói, pastor é um ser humano. O pastoreio é um chamado que nós entendemos e aí acaba se tornando um ofício dentro de um corpo que nós vivemos, uma igreja, como a Ágape hoje. Mas nós somos seres humanos, nós temos necessidades, como vocês, nós temos também os nossos anseios, as nossas expectativas, as nossas dificuldades. Nós temos uma vida também prática no nosso dia a dia. Né? Existe o pastor que trabalha de uma maneira integral, o pastor que trabalha de uma maneira dividindo, né? Como eu tenho minha profissão, tenho meu trabalho e trabalho lá na igreja também. E lendo o livro de Ageu, eu comecei, até comentei com os pastores agora há pouco, a encontrar respostas para algumas perguntas e alguns questionamentos interiores que eu tenho. Aliás, respostas é plural, mas há resposta. Há resposta. Porque a vida, ela traz os intempéries dela. Você levanta todos os dias pela manhã, acorda para trabalhar, acorda para estudar, enfim, acorda para os seus afazeres, vai tocando a sua vida, ora faz um devocionalzinho ali, lê um texto da palavra, ora não lê também, ora você também faz uma oração, ora também você não faz uma oração, você vai seguindo a vida, vai tocando a vida da maneira que você compreende, dentro de um sistema que você cria, que você vive, que você se coloca. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa vida, total, do cuidado dela, da preservação dela, da amplitude do que nós queremos para a vida daqui para frente. A galera, a juventude, por exemplo, o que vocês têm de sonhos, de demandas, o que vocês querem estudar, o que vocês querem ser como profissionais, o que vocês querem ser também no ministério, também dentro da esfera da comunidade, da igreja que você chama de sua.
Homens, mulheres, irmãos que já têm uma carreira, talvez, de trabalho constituída, têm um casamento, têm filho, têm esposa, mas nós vivemos tudo isso. Cada um dentro da sua esfera, cada um dentro do seu cosmo, cada um dentro do seu mundo. Nós dividimos esse mundo quando somos igreja. Então você tem perspectiva em mim, eu tenho perspectiva, expectativa em você, e assim nós vamos construindo um corpo, nós vamos construindo uma caminhada, nós vamos caminhando numa construção de um projeto de fé, de uma visão, uma meta, rumo à cruz de Cristo, vazia. Isso é a nossa vida. E alguns questionamentos eu coloco, vou falar de mim. Às vezes, na minha vida, uns porquês. Você já fez isso? Já colocou, já parou, olhou para o céu e por quê? E perguntou por quê? Em alguma vez? E os porquês surgem devido, claro, a dúvidas que surgem em nós. Para onde decidir, para onde seguir, se é para seguir, se continua a seguir. O que escolher? Eu vou escolher X ou vou escolher Y? Eu vou decidir por uma opção A, por uma opção B? Todos nós vivemos isso, sim ou não? Todos nós vivemos. É aquilo que a vida traz no nosso dia a dia. Não tem problema nenhum, está tudo certo. É bênção. É bênção porque nos coloca em xeque, num confronto. Você levanta de manhã, depois de um culto, por exemplo, depois de uma fase como essa gostosa, desse período do retiro, terça-feira, 2 horas da tarde, 3 da tarde, a hora que você chegar na sua casa e sair dessa esfera coletiva, sair dessa esfera quanto à comunidade, aí você lá na sua casa sozinho, como é que vai ser? Você já parou para pensar nisso? Eu vindo na estrada, eu estava pensando sobre isso. Vou lá, vou celebrar, quero abençoar e quero ser abençoado, vou receber também. E terça-feira, ou melhor, eu estendi um pouco. E quarta-feira, quando eu voltar para o trabalho, quando eu voltar para a pressão, quando eu voltar para a vida, vamos chamar entre aspas, real, como é que vai ser? São pontos de dúvidas que não eram para existir, de certa forma. Porque nós temos uma convicção, sim ou não? Nós estamos debaixo de um cuidado excelente, debaixo de um cuidado imperativo, que permanece sobre as nossas vidas. Não era para ter dúvidas. Não era para a gente, Edmar, não era para o Edmar ficar cheio de dúvidas. Convicções, certezas. A liberdade que nós temos, a liberdade que eu tenho, eu não sei se eu estou sabendo aproveitar. A liberdade que você tem, eu não posso responder, mas eu também não sei se você está sabendo aproveitar a liberdade que você tem de Cristo Jesus na sua vida. Antes você era cativo, preso. Antes você tinha uma vida numa prisão, talvez de vícios ou não, mas vício, eu não estou falando só nessa questão acentuada de drogas e tal, mas a vida pregressa, a vida antes do Evangelho, a vida antes do aceitar a Cristo, a vida antes do batismo. Você vivia cativo, você vivia preso. Eu vivia preso. Preso nos meus marasmos, preso nas minhas maldades, presos nos meus erros, presos no meu eu. Vivia preso no Edmar. O Edmar maluco quando adolescente, depois quando jovem, o Edmar que desrespeitava às vezes pai e mãe. Eu não fui muito da zoada plena, não, de drogas e cachaça, não fui, não. Eu não posso dar esse testemunho porque não é meu. Meu negócio era música.
Meu negócio era tocar, era pegar meu violãozinho. Com 13 anos de idade, eu moro em Primavera ainda, mas eu estava em Primavera com os meus pais, eu dizia para meu pai e para minha mãe, mãe, eu vou para Prudente. 13 anos de idade, eu estou falando por volta de... Não vou falar, mas tantos anos atrás, eu pegava meu violãozinho e dizia, pai, eu quero ir lá para Prudente. Tem umas igrejas lá que eu tenho amizade com os irmãos da associação tal, e eu vou lá tocar. Esse era o meu trabalho que eu dava. Porque 13 anos de idade, e nem sempre meu pai e minha mãe tinham grana para isso, então eu ia de carona, 200 quilômetros, no dedo e um violão na mão. Aí juntava eu e um outro maluco, tinha um apelido de Cazuza, era o Carlinhos, o apelido dele era Cazuza. Então aí nós desrespeitávamos, porque o Cazuza pedia para o pai dele, jamais, vocês não têm idade para isso. Nós saíamos escondidos. Uma vez nós fomos parar em São Paulo para assistir o SOS da Vida. Lembra disso? Os mais velhos vão lembrar disso? Primeiro SOS da Vida no Pacaembu, era um show lá da Renascer em Cristo. Lembra disso? Nós andamos 800 quilômetros, eu e o Cazuza. Nós andamos em caminhão, nós andamos em Kombi velha, nós andamos de tudo, menos gastar dinheiro em ônibus, porque nós não tínhamos. E naquela época atrás, não tinha celular, não tinha essas coisas. Era o telefone daquele que você discava. Lembra? Não lembra, não. Vocês não vão lembrar. Vocês vão ver isso em museu só. Mas era verdade. Era... Se você errasse o número, voltava tudo. Olha que trabalho que eu dei para o meu pai e para minha mãe, porque eles não tinham isso em casa. O telefone não era luxo. Aliás, era luxo. Não era como hoje. Aí meu pai e minha mãe tinham que usar minha mãe da escola, porque ela era diretora de uma escola, ou meu pai lá da empresa que ele trabalhava. E aí nós saímos numa terça-feira e chegamos em São Paulo na sexta-feira daquela semana. Tomamos chuva e chegamos lá e fomos assistir o bendito SOS da Vida. Quando cantamos aqui, que o Samuca puxou todo o som, você não sabe, mas veio uma memória afetiva muito grande, porque era o resgate, o Zé Bruno, cabeludo, narizão, fazendo. Irmãos, era isso que eu dava de trabalho para meus pais. E dava trabalho, porque, tadinho, eles sofriam. O filho se perdeu, sumiu. Eu vivia preso a isso. Aí vem a liberdade. Aí vem, Senhor, eu te aceito. Senhor, eu te recebo. Senhor, eu quero viver essa liberdade plena que o Senhor me dá, e o Senhor te concede a liberdade. E aí você segue o teu rumo. Passa pelo batismo, pelas ordenanças, passa pela ceia, toma a ceia, e aí você segue a tua vida. E aí, estamos libertos, saímos do cativo. E viver essa liberdade tem suas nuances, tem suas condicionantes. Porque nós vivemos uma liberdade plena, declarada, sacrificada numa cruz, melada por sangue derramado, e aí ressurreto, e a gente não, às vezes, consegue entender aquela perspectiva da cruz vazia. E nos mantemos presos. Como? As nossas mazelas. As nossas perspectivas. Nos mantemos presos ao que nós precisamos em primeiro lugar. Nos mantemos presos às nossas necessidades. E tem um tempo que eu venho pensando sobre isso. Tem um tempo que eu venho buscando respostas para tomar decisões. Tem um tempo que eu venho buscando respostas para dar um passo para avançar corajosamente. O tema esse ano na minha comunidade, na comunidade que eu sou inserido, é avançar corajosamente. Baseado no livro de Josué. E essa semana eu fui pregar na campanha, estamos numa campanha de 21 dias, e eu falei mais ou menos sobre isso. Para avançar corajosamente, nós precisamos ser libertos. Mas, pastor, nós já somos libertos. Sim, pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Mas nós nos prendemos às mazelas das nossas vidas. Nós nos prendemos às nossas necessidades que nos tomam tanto conta de nós, tomam tanto tempo nosso.
mata a gente no ninho, às vezes. Nós tratamos o Deus numa inversão de prioridades. Nós tratamos o nosso relacionamento com Deus como um ponto secundário e Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou está demais? Estamos juntos aqui ou não? Mas vocês estão entendendo que eu quero falar de prioridades ou não? Porque a vida ela é acondicionada ao que nós priorizamos. E nós nos tornamos presos porque nós não sabemos priorizar. Nós não aplicamos a prioridade sumária nas nossas vidas. E eu estou buscando respostas. Senhor, aí ora, aí chora, traz a esposa, porque eu oro o meu particular, o meu relacionamento individual com Deus e o meu coletivo com a minha esposa. Trago a minha esposa para a conversa com Deus e falo, meu bem, precisamos pensar. Nós estamos há 31 anos casados e vivemos só 2 anos juntos efetivamente. Nós precisamos aqui orar. E aí a minha esposa, estamos juntos aqui, vamos orar. Mas como uma boa esposa que ela é, ela diz assim, vê o que você quer fazer. Sabe quando você procura seu pai e fala assim, pai, mãe, eu estou com uma dúvida aqui, poderia ser esse caminho aqui, pai, o que o senhor acha? Ah, meu filho, o pai tão maravilhoso, abençoado, diz para você, você que sabe. Se nós perguntássemos para Deus, o que ele diria? Ageu me traz essa resposta. Ageu me traz essa sensibilidade de entendimento. Se você pegar o texto, eu quero ler com você do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Eu vou ler numa versão que eu amo muito da palavra de Deus, traduzida, contemporânea, versão A Mensagem, de Eugene Peterson. Ele fala de um jeito que eu gosto. Eu gosto também da NTLH, da nova tradução da linguagem de hoje. Mas essa versão, ela é algo meu, é íntimo, é para mim. Mas eu quero compartilhar com você a forma que ele escreve. Olha só o que o texto diz. Versículo 1 do capítulo 1. No primeiro dia do 6º mês, isso aqui é a história. No 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, a mensagem do Deus eterno foi proclamada pelo profeta Ageu ao governo de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sacerdote principal Josué, filho de Jeozadak. Uma mensagem do Senhor dos Exércitos dos Anjos, o povo está empurrando, disse assim, olha aqui como é que ele escreve, o povo está empurrando com a barriga a sua responsabilidade. Eles dizem que não é o momento certo para reconstruir o meu templo, isso o profeta falando, o templo do Deus eterno. Então, no versículo 3, logo depois o Eterno falou outra vez e Ageu transmitiu a mensagem. Por que, então, é a época certa para morar em belas casas, para construir casas suntuosas, se a casa de Deus, o Eterno, está em ruínas? E aí, um pouco mais tarde, o Senhor dos Exércitos falou novamente e disse assim, deem uma boa olhada na sua vida, reflitam sobre ela. Vocês gastaram um monte de dinheiro, mas não tem muito o que mostrar. Vocês ficam enchendo o prato, mas ele nunca fica cheio. Pega essa, irmãos. Vocês continuam bebendo, mas a sede nunca passa. Vocês vestem camadas de roupas, mas não conseguem se esquentar. E as pessoas que trabalham para vocês, o que elas estão ganhando com isso? Não muito. Um balde furado, enferrujado, talvez só isso. E aí no versículo 7, foi por isso que o Senhor dos Exércitos disse, deem uma boa olhada na sua vida, reflitam sobre ela. Eu quero falar isso para vocês. Deem uma boa olhada nas suas vidas, porque eu estou tentando fazer isso. Analisem a sua vida. Analise a sua vida. Faça uma introspecção. Faça uma autoanálise. Irmãos, essa história, só para a gente poder se situar, o povo havia sido liberto do cativeiro lá da Babilônia. Eles voltaram então para a terra, para Jerusalém, cheios de esperança.
Eles voltaram cheios de alegria, eram cerca de 50 mil pessoas, mais ou menos, ali, e eles voltaram para Jerusalém. Então lá eles tinham as necessidades que eles tinham que suprir. Naturalmente que eles tinham que construir lugar para morar. Naturalmente que eles tinham que preparar o terreno novamente para plantar. Naturalmente que eles tinham que cumprir tarefas para suprirem suas necessidades fisiológicas. Suprirem o que eles precisavam: alimento, casa para morar, família, reconstruir. Estamos juntos, sem problema nenhum. Então eles tinham convicções de poder chegar lá e reconstruir a vida deles. Porque eles ficaram presos, eles estavam cativos, foram libertos. Imagina uma coisa, aqui dá para a gente pensar um lance. Imagina você enclausulado, preso durante 14, 15, 16 anos, mais ou menos. Você sempre vendo a mesma rotina. Presta atenção. Você sempre vivendo o mesmo dia a dia. Eu não sei no cerne do detalhe como que era lá, mas eu imagino que eles estavam escravos, presos, então era escravo. Vai trabalhar, tinham comida. Então tem dois sentidos dessa prisão. O primeiro é claro, precisamos sair, precisamos ser libertos. Mas também o comodismo, porque eles estavam presos, tinham o dia a dia deles, comida, tinham lá, mas eles eram escravos, estavam presos. Tinham no pensamento deles que eles não estavam na terra deles. Eles já haviam sido presos, cativos, tomados pela Síria, porque haviam desobedecido Deus. Haviam desviados do caminho estabelecido por Deus como promessa para a vida deles. Então eles foram presos, foram tomados, levados para a Babilônia, cativos. E aí eles saem. Quando eles saem ainda que presos, ressalto, repito, mas eles saem convictos de um costume que eles tinham, de ter o sustento da vida deles, de ter a comida ali mesmo que em meio à escravidão. Então eles são libertos e chegam na terra de Jerusalém. E aí eles chegam na terra de Jerusalém, imagina, aqueles 50 mil homens, mulheres, crianças, não sei, mas ali quem sabe, idosos, o que fazer? Como fazer? Que tempo fazer? Chegaram meio perdidos, mas chegaram com um objetivo. O objetivo primário deles, e olha aí que vem, o objetivo prioritário deles era reconstruir as suas vidas. E aí, não era essa a visão de Deus. Não era esse o planejamento de Deus para a vida deles. Sim, estou voltando vocês, estou libertando vocês para vocês chegarem na terra. Show de bola, vai lá, semeia a terra, prepara as suas casas, mas não é esse o cerne da minha libertação para a vida de vocês. Não é o objetivo sumário, primário. Reconstruir a vida de vocês não é a prioridade. Pega essa. E aí eles chegam na terra e começam a viver justamente aquilo que Deus falou que não era para ser prioridade, através da vida desse profeta. Ageu ele levanta justamente para despertar esse povo, junto com Zacarias e logo depois Malaquias. O povo chega lá totalmente a fim de cumprirem tabela e fazerem aquilo que era necessário para a vida deles. Que era sumário para a vida deles. E a questão não era reconstruir. Não tinha problema em construir a vida deles. O problema era Deus ter ficado em segundo plano. Estão sacando o que eu estou falando? E aí, meninada? Vocês estão entendendo? O problema não é reconstruir, o problema não é construir. O problema é Deus ficar em segundo, terceiro plano. Ah, então, pastor, eu a partir de amanhã, aliás, a partir de hoje, saindo daqui, eu já vou bater o joelho lá no chão. Não é nada disso. Não é nada disso. Não, então, não é orar mais? Não. Então, pastor, eu vou aprender um violão aí. Também não é nada disso. Pastor, então é o seguinte, eu vou conversar com os pastores da minha comunidade, estou tendo um despertamento e eu acho que eu tenho um chamado. Não, também não é isso.
Também não é isso. Existe uma mutualidade que nós precisamos entender da vida com Deus. Se mistura. Nós estamos falando de uma vida plena, de caminhar com Deus, botando Ele em primeiro lugar. Sabe quem que disse isso? Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33, o que fala lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso foi uma determinância que Deus fala com base nisso. Com base no que ele sabia do contexto histórico do VT, do Velho Testamento. Que o povo ficava no misto entre pisar na bola e entre se arrepender. Entre pisar na bola, entre se arrepender, até que toma na cabeça e vai preso no cativo. Aí sai do cativo e volta. E trata as prioridades de maneira invertidas. Trata as prioridades de maneira trocadas. Chegam lá doidos para reconstruir, para fazer o teto bonito, pegam o cedro lá do Líbano, faz um negócio bacana e o templo lá só no esqueleto. O templo estava de um jeito. Quem que é engenheiro aqui? Civil. Quem está estudando engenharia civil? Quem mexe com obra aqui? Ninguém? O templo estava de um jeito que parecia que nem retrofit dava jeito. Nem uma reforma. Nem uma reforma ali de pegar, vamos dar um jeito aqui, não dava. O templo estava só o esqueleto. Estava com as estruturas de base comprometidas. Então o povo chega, olha para o templo e passa de banda. O povo chega, 50 mil, vai desviando. E aí o profeta, eu tenho um negócio de Deus aqui para vocês. Ó, calma lá. Antes de vocês saírem igual maluco aí, aqui, ó, primeiro aqui. Aonde habita o Senhor? Aonde está a presença de Deus? O templo era representativo, importantíssimo nessa caminhada, porque era onde o povo se reunia, aonde a presença de Deus habitava. Lá só entrava, lá nos átrios, o sumo sacerdote. Entrava amarrado com uma corda. E aí ele entrava lá para apresentar os sacrifícios, apresentar os pedidos de perdão, enfim. E aí ficava lá mais ou menos uma semana. E aquela corda ficava na cintura dele, porque se ele desfalecesse, morresse ali, o pessoal puxava ele para fora. Se morresse, ficava lá queimando mesmo. Então a importância do templo era essa, e o povo não compreendeu isso. E inverteu as prioridades. E aí, meus irmãos, pessoal, a questão não é você fazer o que tem que ser feito. Não é você viver o teu dia a dia. A questão não é essa. A questão é Deus estar no centro disso tudo. É Deus estar na presença, aleluia, de tudo que você vai fazer. É Deus ser o priori da tua vida. É você entender que Deus está sobre você, está em você. E você hoje, pega essa, é o templo que tem que ser reconstruído, construído todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque todos os dias a gente erra, a gente vacila, a gente escolhe errado, a gente briga, a gente discute, desobedece, a gente vive num marasmo danado de erros factíveis a um ser humano como eu e você. Cada um com a sua característica pessoal, melancólico, colérico, fleumático, sorridente, triste, depressivo, alegre. A gente tem essas doideiras nossas como ser humano. E aí nós ficamos num caldeirão, levanta de manhã, pai, o que fazer? Vai, meu filho, desperta, tu que dormes. Caminha, reconstrua o lugar que eu habito, que é você, sou eu. Ele habita em mim e ele habita em você. Você precisa perceber isso, você precisa entender isso. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a terceira casa. Mais à frente, Ageu vai dizer que a glória da segunda casa será maior que a primeira, dizendo da importância
significativa que era agora reconstruir aquele templo. E eu quero usar esse texto e usar como um chavão e dizer que a glória da terceira casa, que é você construído, será maior que a primeira e a segunda, porque o Espírito Santo habita em você e habita em mim. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você está invertendo prioridades, meu irmão. Você está invertendo prioridades. Não faça. Deus habita em você. Deus habita em nós. Aonde você vai, aonde você está, aonde você caminha, lá está o templo do Espírito Santo, que não pode ser corrompido. Quando nós invertemos as prioridades, incorremos nesse risco. Versículo 2, o Senhor Todo-Poderoso diz, este povo diz que ainda não chegou o tempo. Veja só, o povo disse, não vamos reconstruir, porque ainda não é tempo. Adiaram seguir a direção de Deus em nome das urgências da vida, em nome das necessidades da vida. Depois eu oro, trazendo para hoje, depois eu vou para a igreja. Depois eu vou lá na célula. Dessa vez eu não vou no retiro, não. Até tenho dinheirinho, mas eu vou gastar com outra coisa. Isso é templo do Espírito Santo. Ficar essa doideira aí não faz sentido. Sabe? Ficar nessa de dúvida, nesse em cima do muro. Aí vou usar aqui, viu, Edmar? Vi, Senhor. Não faz sentido. Porque eu te dei uma direção. Eu te dei uma ordem explícita. Priorize a mim. Construa todos os dias a terceira casa. Nós buscamos ocupações. Nós buscamos tantas ocupações, meus irmãos, que a gente acaba deixando para depois o cuidado com a nossa vida espiritual, com o templo do Espírito Santo. Eu quero te dizer que hoje é tempo de reconstruir. Eu quero profetizar na sua vida, dizendo para você que hoje é tempo de construção, de reconstrução, sendo o caso. Você não pode ir embora daqui hoje da mesma forma que você chegou. Você precisa compreender sobre prioridades. Veja, sempre vai haver um motivo para você adiar as coisas de Deus. Sempre vai haver um motivo enquanto você e eu, enquanto nós não definirmos Deus como prioridades nas nossas vidas. Deus, ele chama eu e você para parar e refletir sobre isso. Você crê nisso, não? Você crê nisso? Deus, ele te intima para isso nessa noite. Uma outra coisa, meus irmãos, muita ocupação trazem poucos resultados. Você pega 99,999% do teu dia e taca-lhe ocupação. Mas não tem jeito, pastor, calma. Não é possível. Eu estou falando do dia de 24 horas, não estou falando do dia no horário comercial. Quem já orou aqui de madrugada? Vem comigo. Levanta a mão bem forte. Oh, glória. Ai. Oh, aleluia. É ruim ou é bom? Fala comigo. É bom demais. Mas por que, pastor? O horário tem alguma coisa a ver? No sentido espiritual, não, mas na cadência tem. Porque você está lá sozinho, tem um tempo seu. Ninguém, telefone, WhatsApp, não sei o que das quantas, tal, Facebook, Instagram, e assim vai. Ali você reserva aquele tempo. Agora, se eu fizesse uma pergunta aqui, quem já orou de madrugada porque tinha uma extrema necessidade? Ou quem já orou de madrugada porque perdeu o sono e aí ficou na cama e falou, vou orar como resultante porque eu perdi o sono. Tamo junto. Gostei da honestidade. Faz sentido também. Deus também ouve. Amém. Mas será que a gente consegue despertar para trazer uma prioridade nisso, de dizer, não, eu quero orar, eu vou fazer um propósito com Deus, eu quero orar todas as madrugadas, porque durante o dia, o meu dia é extremamente ocupado.
Isso também faz parte do processo. É uma forma de você trazer Deus para a conversa, trazer Deus também para a caminhada do seu dia a dia. Não ficar só quanto às celebrações, não ficar só quanto ao ajuntamento, não ficar só quanto aos momentos em que nós estamos juntos. Porque lá, sabe, lá no cantinho, no individual, é lá no seu quarto, é lá no seu cantinho que há um trato especial com você, individualmente, porque é lá que você escancara diante de Deus e diz: eis aqui eu, Pai, limpo, despido para falar contigo. Porque enquanto nós estamos como comunidade, nós vamos aqui meio que mascarando a história. Eu posso estar detonado aqui, triste, o coração destruído, a mente lá na China, mas eu estou aqui, vamos aqui no embalo. Vocês não sabem, mas o Senhor conhece, Ele sonda os nossos corações, o Senhor esquadrinha os nossos pensamentos, Ele sabe o que está intrínseco no nosso coração, então Ele sabe o que realmente, com efetividade, o que arde na nossa vida, o que é prioridade na nossa vida, não dá para correr dos olhos de Deus. Você pode até mentir para mim, eu posso até mentir para você, mas do Senhor, dos olhos dele, a gente não escapa. Ele sabe quando a gente está com jogada também. É verdade. Deus, ele sabe quando a gente está na malandragem. Ele é Deus. Aí, Deus, estamos juntos aqui. Tá. Senhor. Ô, Pai, desculpa, não tive tempo agora, mas Deus, vai aqui me abençoando. Aí Deus, acho que olha para nós e fala: vai, meu filho, vai dessa. Estou junto contigo. Sabe? Paizão, Deus poderoso, meu papai me deu só R$ 50 de mesada dessa vez. Se eu der 5 do dízimo, nos 10%, aí vai ficar mal aquela prestação lá que eu fiz, daquela capinha bonita para o celular. Aí Deus vai falar: tá bom, tranquilo, estamos juntos aqui. Vai que vai. Oh, pastor, mas Deus é meio assim? Não, não é meio não, ele é inteiro assim. Deus está aí. É nós que tentamos criar um conceito do Deus totalmente insano, nervoso. Ele deu a liberdade para nós. A gente que não sabe aproveitar. A gente que não sabe, às vezes, priorizar. Então é importante nós termos essa percepção de considerar os nossos caminhos. Sandro, vem cá já um pouquinho aqui, já começa aqui a brincar aqui, que nós vamos já encerrar. Sabe, Deus, ele cobra de nós uma situação importante, para que nós analisamos os caminhos que a gente está trilhando. Versículo 7, o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que vocês estão fazendo. Pensem bem no que vocês estão fazendo. Nas minhas orações, nas minhas buscas, pelo que eu preciso buscar, eu tenho pedido ao Senhor para que Ele me dê. Eu peço de uma maneira direcionada. Vou abrir para vocês o que eu peço para Deus. Eu digo assim: Senhor, eu não posso ficar... a oração ela é reta. Já diga-se de passagem. A oração não tem firula. A gente que inventa as firulas. A gente que fica criando conceito de oração. Senhor, Deus poderoso e o coração destruído, glorioso e eterno. Mas Deus fala: meu filho, vamos, eu sei. Rasga esse coração aí. E aí eu vou orar. Deus, posso pedir um negócio? O Senhor já sabe do meu pensamento, da minha consciência, mas eu queria te pedir um lance aqui. Pai, eu estou cansado de ficar longe da minha esposa. Eu sei que eu preciso trabalhar. Mas cansei, Deus. Só que eu também não posso ficar desempregado. Porque senão aí falta dinheiro lá em casa. Deus, meus 3 filhos estão já grandes. Uma já casou. Outra está noiva. O outro já está aí vivendo sua vida. Essa é a minha oração. E aí, Pai, eu queria ver se tem como aí, tem jeito.
Tá no teu plano? Se não tá, também estamos juntos aqui, mas tu sabes, eu tô triste a dessa. Me ajuda aí, me dá essa moral, Senhor. Se o Senhor puder. Sério, pastor? Sério. É de jeitinho. Sem firula. Ô, pastor, mas aí o respeito. Deus sabe do meu coração, meus irmãos. Deus sabe do seu coração. Senhor, me ajuda aqui a priorizar o negócio, Pai. Aí eu estava dizendo para o pastor Anderson e para o pastor Jefferson, Senhor, eu tenho um chamado. Sei lá também. Ou eu tenho um ofício. Aí Deus responde, meu filho, você tem um chamado. Você tem um chamamento. Só que você precisa compreender algumas coisas acerca de chamamento, de chamado. E aí Deus me traz Ageu. Você precisa reconstruir algumas coisas, Edmar. Você precisa repensar. Você precisa revisar. Pense bem, Edmar, no que você está fazendo. Essa foi a pergunta de Deus para mim. Analise os seus caminhos, meu filho. Analise por onde você está trilhando. Analise o que você está buscando. Aliás, Deus ele falou para mim, meu filho, aliás, nem você sabe o que você está buscando. Você está indo. Você está indo meio aquele lance do poeta. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que não é uma boa. Não é uma boa. Porque quem conduz e quer conduzir pelo menos o teu caminho sou eu. Só que você está aí. Vai, acorda de manhã, vai para a obra, viaja, Rio de Janeiro, é não sei o que, é tal, pega isso, pega avião, pega... E aí, tá aí. Aí faz umas orações aí, de vez em quando, vai para a campanha, prega na campanha, toca no louvor, ministra lá de vez em quando, você tá indo. Eu tô dando corda para você, vai. Mas vai chegar uma hora que eu vou puxar. Para mim não perder você. Então, antes que eu puxe de uma maneira brusca, vem na boa. Priorize. Aproveite a liberdade que eu te dei. Aproveite a liberdade, o cativo que eu te tirei. Eu desprendi você de você mesmo. Deus desprendeu você, meu irmão, meu jovem, minha irmã, de você mesmo. Só que você insiste em voltar para o seu eu. Olha que doideira. Você insiste em voltar para as mazelas do seu eu. Ah, eu sou assim. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não é isso que Deus quer para nós. Deus, ele quer para nós. Aliás, ele tem para nós um propósito de vida. Então, por isso que é importante você pensar isso aqui comigo, para a gente matar. Antes de cobrar atitude, Deus ele te chama à reflexão. Deus ele manda aquele povo e manda hoje o povo dele que está aqui no Retiro 2026, acampamento da comunidade Ágape, a parar e a pensar e a refletir. O problema não é esforço, não é falta de esforço, falta de ajuda. O problema é a falta, às vezes, de direção espiritual, de direção de propósito de vida, de condicionamento ao objetivo de vida que Deus coloca nas suas mãos nessa noite também. Ele é Deus. Aleluia! Você está entendendo o que eu estou te falando? Está pegando? E aí, para a gente matar a lebre, e cantar mais, porque eu quero cantar mais. Vamos junto, não? Troquei as pilhas hoje. O que está ocupando o seu coração? O que está sendo de priori no seu coração acerca da vida? Sim, você vive uma liberdade já em Cristo. Você sabe aproveitar essa liberdade? Se você estiver pensando,
Pastor, você falou aí sobre as respostas que o senhor andou perguntando. Se você perguntasse para mim assim, o senhor teve a resposta? Claro que eu tive. Aqui, ó. A palavra veio como um flecha no meu coração. Edmar, é hora de revisitar. É hora de escrever. Isso. E a vida hoje? Isso. 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 O que eu quero a partir de hoje? Isso. 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 O que está na cabeça do isso? Deus. Ministério. Família. Ser útil na mão de Deus. Ser servo do Senhor. Priorizar servir ao Senhor. Priorizar amar o Senhor, não com palavras, mas com obras. Porque com palavras a gente fala, e às vezes da boca para fora, mas demonstrando com obras. Sabe aquele vizinho? Então. Sabe aquele amigo da escola, da faculdade? Então. Sabe aquele ministério que tem lá na faculdade de evangelismo e que você passa correndo, dá 3 voltas no quarteirão? Então. Sabe lá no trabalho, aquela chefe ruim, tal. Então. Senhor, abençoe essa mulher. Eu não sei o que ela vive, mas o Senhor conhece. Sabe isso? E a gente não faz? Então. Você quer ver o maior desafio, ou um dos maiores? Orar pelo chefe. Verdade. Orar pelos professores. Orar pela diretora. Orar pelo reitor da faculdade. Orar pelo seu algoz no relacionamento. Esses são os desafios. Sabe por quê? Porque nós somos luz. Nós somos o sal da terra. Não adianta nada declarar isso se a gente não for efetivo nisso. Não adianta nada dizer que eu tenho que fazer brilhar a luz de Deus na minha vida se eu apago ela nos interruptores dos meus sentimentos, nos interruptores das minhas mazelas, nos interruptores das minhas necessidades que são mais ativas do que aquilo que é trivial e importante, que é o reino de Deus. A luz acende, você apaga. A luz acende, você apaga. Ou então o sal. A sua vida é usada para temperar e você joga açúcar, contraria tudo. É mais ou menos isso que a gente faz, trazendo numa analogia. O que tem tomado conta do seu coração, pessoal? Onde está Deus na sua agenda? Onde está Deus nas suas prioridades? Aonde está Deus? Que gaveta que você guarda Deus de vez em quando? Tira. Um jovem do Ministério de Louvor lá da comunidade, qual pastoreava, ele me procurou. Um jovem solteiro, baterista, mas tinha que ser, né? Ô, raça! Pastor, eu preciso falar contigo. Ele fala assim, tem um trem pegando fogo pro meu lado aí. Eu falei, vamos conversar, vamos tomar um café. Lá em São Paulo a gente fala, vamos tomar um... Aqui também, pastor André? Cadê o pastor? Aqui também, vamos tomar um café. Ele fala assim com a ovelha, vamos tomar um café. É bom, né? E aí a gente saiu para tomar um café numa padaria. O jovem, baterista. E aí, mano, diga aí, o que tá pegando? Ah, pastor, o senhor já deve imaginar. Eu não, senão eu já te dava conselho pelo telefone. Falei, não, diga aí, o que você precisa? Ele falou, pastor, cara, eu acho que eu não tenho Deus na minha vida. Falei, ô louco? Ele falou, é. Não, pastor, eu estou sendo honesto. Eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo, sabe? Eu vou lá cumprir tabela, cumpro a escala que o senhor manda lá no grupo. E é aquilo ali, pastor. E estamos juntos aqui, o senhor que sabe. Se o senhor quiser me tirar do ministério de louvor, se o senhor quiser me zerar, pode me zerar. Porque eu acho que eu não tenho Deus. Falei, o que te leva a pensar isso? Ah, pastor, sei lá, eu não sinto mais vontade, sabe? Eu não oro. O senhor manda os devocionais lá, eu nem leio, nem abro. O senhor manda lá as palavras lá em áudio, lá, o texto lá, eu sigo minha vida e vou que vou e tal. Falei, ok. Tua decisão então é fugir, é correr, é isso que você quer? É, pastor, é bem isso mesmo.
Falei, então tá, então, ok. Esteja cativo de novo. Ele, como assim, pastor? Eu falei, porque você estava liberto, pelo menos no conceito da caminhada, você estava com liberdade. Então volta para a prisão que você estava. Se você não quer cura, se você não quer uma ajuda para você mudar essa tua condição de vida, então volta para a cadeia. Parece forte, né? Mas é a verdade. Porque a gente não quer se desprender do eu. O que estava no coração daquele menino era orgulho, ignomínia. Era um menino que ouvia que ele era bom, 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 e estava fazendo ele se tornar autossuficiente no conceito dele. Muito difícil. Aí chamei os pais no outro dia, ele é de menor, e aí os pais encaminharam ele para terapia tal, e terapia nossa lá no tempo atrás era um chinelo, né? Mas amém. E ele foi fazer e está fazendo. Sabe, o que tem sido prioridade para você? Essa é uma pergunta retórica, não preciso responder, mas pensa aí. Pensa o que tem sido prioridade para a sua vida. O que realmente tem dominado o seu coração? O que tem dominado a sua mente? Insana, que pensa mil coisas, que processa milhares de informações, que processa milhares de pensamentos, que processa uma série de vai ou não vai, decide ou não decide. O que tem influenciado você? O que tem despertado em você? Aliás, o que desperta você? O que te faz levantar todos os dias? Para você poder caminhar, continuar a sua caminhada de vida. Esse povo aprendeu, entendeu e começou a trabalhar a reconstrução do templo. Nós vamos ver na sequência com os outros pastores à frente essa história. O povo inverteu, corrigiu as suas prioridades e foi construir o templo. E hoje é dia de reconstrução do templo. É dia de inverter as prioridades. Aliás, trazer as prioridades de uma maneira correta. E eu quero, nessa noite, orar com você para que isso aconteça de uma maneira abençoada na sua vida. Meu desejo, a minha oração é que você saia daqui terça-feira e viva tudo que você viveu aqui também no seu coração. Esse gozo pleno, essa alegria de pular, isso é maravilhoso. Eu amo isso. Aliás, eu vivo disso. Mas é lá que nós devemos também brilhar. É lá fora que nós devemos mostrar a glória de Deus. Amando as pessoas, respeitando as pessoas, ajudando as pessoas. Você não tem que fazer nenhum tipo de cerimonial para abençoar uma vida. Você tem que fazer o que é normal. Pelo menos seria normal se você compreendesse que em você habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo gera os frutos. Gálatas capítulo 5, versículos 23 em diante, Paulo expressa bondade, fidelidade, benignidade, fé, mansidão, amor mútuo, mutualidade. O que é priori no seu coração, meu irmão? O que é priori, meu jovem, minha jovem? O que é priori na sua vida? Eu quero ter um tempo de reflexão com você de 1 minuto sobre isso. Sinta-se na sua casa. Sabe aquele quarto lá de oração? Então, sinta-se assim hoje, agora. Deixa de lado um pouquinho quem está do seu lado.
Faz uma conversa meio que individual, meio não, individual aí com Deus. Diga para Deus: Pai, eu compreendi essa pegada aí que o pastor está falando. E eu quero também trabalhar a construção de uma vida com prioridades para Deus. Vamos para cá, vamos. Vem, Gil, vamos brincar um pouco aqui. Vamos trabalhar mais. Cadê o Samuquinha? Vem cá, filho. Vamos brincar mais aqui. Não olha para cá não, meu irmão. Baixa a tua cabeça aí. Fala com o Senhor agora. Aproveita esse tempo. É tempo de reflexão. É tempo de pensar. É tempo de oração. É tempo de analisar. É tempo de repensar, revisitar. É tempo de realinhamento. É tempo a estratégia do Senhor em caminharmos para um desejo, aliás, para um objetivo de servi-lo, para um ponto de tornar a nossa vida como templo efetivo do Espírito Santo e ser útil aonde nós estamos, aonde nós caminhamos, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, aonde nós trabalhamos, estudamos, nos relacionamos como família. Ah, pastor, às vezes o meu pai e minha mãe me tira do sério. Ah, pastor, às vezes o meu filho é muito desrespeitoso. Olha só o que eu vou te falar aqui, ó. Presta atenção. Esse ciclo vai passar. Mas se nós alinharmos a nossa mente, o nosso coração, para haver entendimento dentro da nossa casa, para haver respeitabilidade, para haver amor verdadeiramente. Aquilo que você vê na igreja e que você declara, canta, recebe, ora, se você botar 1/3 disso como prática dentro de casa, aleluia, você vai ver a diferença no seu lar. Você vai ver como vai mudar a história dentro da sua casa. Você vai ver que as dúvidas que pairam a sua mente vão cessar, ou melhor, vão ser sanadas. Você vai poder até continuar a ter dúvida, mas você não vai titubear, você não vai ficar à beira do caminho, com medo, triste, achando que Deus te abandonou, porque jamais, meus irmãos, quem tira Deus de dentro do templo, que sou eu e você, é você. Sou eu. É nós que às vezes cessamos o operar de Deus. É nós que às vezes adiamos o trabalhar de Deus. É nós que às vezes deixamos Deus de lado e não tratamos Ele como prioridade, e aí a presença dEle, ela se oculta em nós. Então está na tua mão, está no teu coração, na tua mente, decidir, nesse dia de hoje, sobre mudar e trabalhar mais essa reconstrução diária de fé e bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. E aí, quando é feito um apelo, eu tiro toda a condição de ofício, de chamado, e me deleito aos pés do Senhor como homem, nu, despido diante do altar, e falo: Senhor, eis-me aqui, Pai. Muda essa história, Deus querido. Tira essa dúvida que amarga o meu coração. Meu Pai, traga a tua bênção sobre a minha vida, porque eu também careço. Então, meu irmão, deixa eu te falar, você não vira, amém, que Deus desperte no seu coração a reconstrutividade da fé, do efeito do amor dele, que tem que ser efetivo na sua vida. Aleluia!